A Terra Quente FM continua o seu ciclo de entrevistas individuais aos candidatos à Câmara de Mirandela nas autárquicas de 12 de outubro, cumprindo assim a calendarização que ficou estipulada após o sorteio com a presença dos representantes de candidatura. Hoje é a vez da cabeça de lista da Iniciativa Liberal, uma entrevista que pode ouvir em 105.2, 105.5 FM, ainda na emissão online em terraquentefm.net e na rede social Facebook na conta da Terra Quente FM. A convidada é Ângela Silva. Bom dia, antes de mais, obrigado por ter vindo. Tem 29 anos, é natural de Matosinhos, mas reside em Mirandela há 5 anos, tendo escolhido Mascarenhas para viver. Licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas inglês-alemão pela Universidade do Porto. Frequentou ainda diversas unidades curriculares referentes à ciência política pela Universidade de Lusófona. É também mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Minho e recentemente pós-graduada em Marketing Digital pelo Instituto Politécnico de Bragança. Portanto, é a nossa convidada de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. É uma espécie não é mesmo, a Benjamin, no que diz respeito a candidata. Benjamin e estreante também, não é? Sim, Benjamin exatamente. porque é a mais nova, estamos a falar de 29 anos, estreante porque também é a primeira vez que anda nestas andanças e estreante Sim. a própria Iniciativa Liberal. Portanto, temos aqui muitas nuances. Como é que tudo isto surgiu afinal? Uma pessoa tão nova, para além disso, estamos a falar, para os mirandenses, se calhar, ainda uma pessoa algo desconhecida, entre aspas. Como é que surgiu essa candidatura à Câmara Municipal? Bom dia e obrigada desde já pelo convite aqui para a Rádio Terra Quente, aqui para o auditório de Mirandela. Fico muito grata pelo convite. Acabou por surgir de uma forma um pouco natural. Eu sempre estive ligada à política, mas digamos, política de base, eventos de núcleo, e sempre tive bastante interesse nisso. Também o meu percurso académico demonstra isso. A ideia que o nosso núcleo aqui de Iniciativa Liberal teve foi de podermos usar alguém como exemplo para aquilo que acreditamos e que fez sentido para nós, que foi chamar os jovens ao interior. Como referiu, como alguém que, de Matosinhos, que optou por viver em Mirandela e faz aqui a sua vida e acredita aqui no desenvolvimento da cidade, nós achámos que faria sentido também ter alguém realmente representante daquilo que o movimento acredita, que é então o desenvolvimento da cidade através da juventude. O que a Ângela está a querer dizer é que, no fundo, acaba por ser o seu próprio exemplo. Exatamente. Que pode evitar uma referência para o futuro para os jovens, é isso? Eu acredito que sim. Mas que é a sua experiência de vida, ou seja, veio para Mirandela, jovem ainda, obviamente, e naturalmente que os outros podem fazê-lo, está aqui a prova, é isso? Exatamente. Eu acredito que há espaço aqui para Mirandela desenvolver. Nós precisamos efetivamente de mais fixação da população e temos que começar a ser também mais criativos nesse pensamento de como fixar a população. Pegando no meu exemplo, como bem que eu referiu, eu não sou daqui, sou de Matosinhos e optei mesmo para vir para cá. E gostava de ter sentido ao longo dessa mudança um apoio maior, se calhar, por parte das entidades, e acredito que se a Câmara Municipal promovesse essa deslocação e houvesse alguma forma também de compensação, de apoio, de incentivo também, mesmo comunitário, eu acredito que também mais jovens optariam para se mudar para Mirandela. Esse é o assunto que vamos abordar mais à frente, porque acho que é interessante também sabermos então o que é que propõe para essa fixação acontecer com outro conforto, como me está a dizer. Mas ainda sobre a candidatura da Ângela, quando foi convidada, nós estamos a falar aqui de um processo, a Iniciativa Liberal instalou-se em Mirandela há cerca de um ano, há pouco mais de um ano. Entretanto, depois houve essa possibilidade de coligação com o PSD e o CDS, que foi formalizada em maio. Depois, em julho, acabou por haver aqui uma saída, não sei se unilateral, mas até o momento ainda não foi muito bem explicada essa situação, mas de qualquer forma, daí para cá, estamos a falar de cerca de um mês de intervalo. Portanto, a candidatura da Ângela e as outras da IEL, portanto, a Assembleia e a Junta de Freguesia de Mirandela, aparecem num tempo recorde de um mês. Como é que foi assim um processo, pode-se dizer que foi à pressa ou nem por isso? Podemos dizer que foi sob pressão. Queria aproveitar também já para explicar um bocadinho essa questão da saída da coligação, porque tive a oportunidade também de ouvir o professor Paulo Pinto na sua entrevista. O que ele disse não correspondeu bem à realidade. O que aconteceu foi mesmo um redesenho
da sua parte, unilateral nesse sentido do acordo que foi estipulado e que depois demos efetivamente a cara em maio. Não foi, como ele referiu, algo dito por parte do Nacional para podermos apresentar as nossas medidas de outra forma, até porque inclusivamente, olhando para as 88 candidaturas às autárquicas que a Iniciativa Liberal se propôs a 29 são em coligação, portanto a Conselhia Nacional não tinha qualquer problema sobre a nossa coligação com a AD. Quando nós explicámos o que aconteceu em termos, digamos, de redesenho de um acordo anteriormente estipulado, também ficaram do nosso lado, apoiaram-nos e ajudaram-nos a conseguíssemos aqui apresentar então algo efetivamente em tempo recorde. Quando diz redesenhar, estamos a falar em termos de quê? Lugares? Ou estamos a falar em termos de valores e eventualmente algumas ideias que podem ser apresentadas? O que é que está no fundo aqui em causa? Foram valores ou foram lugares? Também valores, principalmente valores. Quando, ou seja, houve aqui obviamente uma troca de ideias, encontros, reuniões, para conseguirmos aqui estipular algo que fosse de agrado dos três partidos, CDS, PP incluído, e quando chegámos quase ao fim do processo, verificámos que houve realmente aqui algumas alterações daquilo que foi acordado. Como nós não nos sentíamos confortáveis com as alterações e também somos obviamente pessoas coerentes, temos os nossos valores, achámos que mais valia efetivamente não irmos coligados e corrermos este risco do que estarmos aí por uma causa que deixámos no fundo de acreditar, numa coligação em que deixámos de acreditar. É um desafio e é como diz, foi em um mês, é tempo recorde, foi feito através de muito esforço. Vamos agora dar o nosso melhor no contexto de campanha, mas foi o que achámos que era necessário e que ia de encontro àquilo que realmente acreditávamos. Para percebermos um bocadinho também esse processo, e já lá vamos ao resto, mas em relação a essa saída, como falamos há pouco, estamos a falar aqui de um intervalo de cerca de um mês, portanto, desde que houve essa saída e a apresentação da candidatura à Câmara, à Assembleia e à Junta. Nessa altura em que houve essa rescisão, digamos assim, era a vossa ideia já haver listas ou eventualmente não? Tinham a noção nessa altura que seria de facto um bocado difícil e queriam deixar para uma próxima oportunidade? Já havia algum trabalho feito anteriormente, claro, portanto também não começámos a estaca zero. Foi-nos proposta a coligação, a qual nós inicialmente aceitámos, mas antes de haver aqui um convite à coligação, já havia um trabalho por trás, porque iríamos sempre apresentar às autárquicas. Inicialmente pensámos que seria sozinhos, foi-nos feito o convite diretamente, pareceu-nos fazer sentido, foi feito um esforço para que essa coligação resultasse, a partir do momento em que trocam as regras, digamos, que é meio do jogo, achámos, então, para isto não estamos, vamos voltar ao nosso plano inicial, que era o de irmos sozinhos às autárquicas. Mas isto acabou por prejudicar um pouco? Quando eu digo prejudicar se vocês inicialmente estavam para entrar sozinhos, acabou por surgir a oportunidade da coligação, não aconteceu. O processo, houve aqui um recuo, tendo em conta que a apresentação, por exemplo, das listas, só vocês apresentam apenas a única lista juntas de freguesia que há de Mirandela. Teriam outro tipo de oportunidades se tivessem mais tempo? É essa noção? Ainda é cedo para termos essa noção também, até porque o núcleo só está fundado nem há 2 anos, portanto há aqui algum trabalho de base que ainda está a ser efetuado e ainda estamos aqui numa fase ainda de crescimento. A resposta tem sido extremamente positiva, o núcleo tem crescido e temos sentido a adesão da população. No entanto, posso claramente confirmar que algum trabalho poderia ter sido desenvolvido para evitarmos chegar, no fundo, a este esforço em tempo recorde. No entanto, também fomos trabalhando mesmo em coligação. Houve uma série de visitas a associações, a núcleos, a questões, até alguns meios, alguns eventos culturais, o que seja, e conseguimos, como é óbvio, durante essas visitas todas, recolher informação. Nós também já tínhamos anteriormente até criado uma base em que nós pedimos o apoio e a opinião dos mirandelenses sobre aquilo que queriam de melhor para o Conselho, sugestões. No fundo já tínhamos feito até essa plataforma e tínhamos essa informação toda. Teve resultados? Teve algum feedback? Sim, tivemos até bastante feedback. Nós procurámos esse feedback, lá está, antes de sequer termos o convite para a coligação, portanto... E isso serviu, por exemplo, agora para o vosso programa eleitoral? Exatamente, sim. Ou seja, apesar de estarmos aqui a aparecer um bocadinho de surpresa
E claro que tivemos aqui que nos ajustar à situação pós-coligação. A verdade é que também não estávamos à espera que aparecesse um convite para começar a trabalhar. Algum trabalho já foi feito de antemão, não estávamos não estávamos sequer à espera do convite da coligação. Portanto, antes de sequer pensar na saída, nem à espera da início estávamos, portanto, algum trabalho já tinha sido feito. Ângela, em relação às expectativas, é óbvio que, sendo o partido que se estreia nestas andanças no Conselho de Mirandela para as autárquicas e que foi criada há tão pouco tempo a estrutura conselhia, e esta pressão toda para criar as 3 listas aos 3 órgãos em Mirandela, o facto de não ter, como há pouco dissemos, nenhuma candidatura às restantes freguesias do Conselho de Mirandela, e portanto são mais 29, isso poderá refletir-se no resultado, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra no vosso entendimento? O facto de não terem presença nas freguesias, isso não poderá ser penalizante em termos de votos? Eu acredito que possa haver algum tipo de penalização. Sendo francamente honesta, nós também temos que valorizar as pessoas que estão nas outras juntas de freguesia do Conselho, nas aldeias. Isto tendo em conta que se há ou não, se entende que nas freguesias ainda há, ou pelo menos grande parte tem essa noção de que um voto é para a Assembleia de Freguesia, mas pode ter outro voto, obviamente, para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal. Mas acha que o facto de não ter lá representatividade pode ser mais difícil haver essa escolha entre um e outro órgão? Pode haver alguma dificuldade, no entanto, não acho que seja exageradamente penalizante, francamente. Acho que isso é a opinião do núcleo, nós gostávamos de nos apresentar a algumas juntas de freguesia. Também quando estávamos em coligação tínhamos também membros do nosso núcleo, pessoas relevantes em algumas das juntas de freguesia. Portanto, nós gostaríamos de ter preparado esse trabalho, no entanto, já não nos foi possível, e queremos acreditar também que realmente as pessoas conseguem também perceber que, apesar de não estarmos a candidatar-nos para a sua junta em concreto, que podem perfeitamente acreditar no nosso projeto, podem acreditar que nós conseguimos fazer a diferença pela Câmara Municipal e que a partir daí também iremos trabalhar com as juntas de freguesia do Conselho, mesmo não sendo iniciativa liberal, que haveremos encontrar, obviamente, formas de criar essas pontes com as juntas de freguesia. Não havendo um histórico, porque nunca concorreram, obviamente não tem aqui dados de comparação. Exatamente. O que é que se pode dizer que será um bom resultado para a iniciativa liberal nestas autárquicas? Não... Se é que tem alguma fasquia mais ou menos colocada, ou nem por isso? Não temos ainda isso definido e nem seria, francamente acho que nem seria muito justo para nós definir já isso de antemão, tendo em conta, como referimos, que a Conselhia não tem sequer 2 anos de fundação. Os membros que nós temos, nenhum membro que tenhamos estava assim tão relacionado com política ou tinha algum percurso clássico, digamos, de política, portanto nem seria justo estarmos a colocar esse tipo de pressão sobre nós. Queremos apresentar o melhor resultado possível, obviamente, às três candidaturas, Junta de Freguesia, Assembleia Municipal e também à Câmara Municipal. Vamos tentar perceber também o número de votos, claramente, porque tivemos já os votos também das legislativas, por exemplo, que é um tipo de votação completamente diferente. Temos noção que muitas das pessoas apelaram e fizeram o voto útil para eleger os deputados. Vamos agora perceber realmente a dimensão da iniciativa liberal de momento no Conselho, agora com as autárquicas. Bom, vamos então avançar um pouco com algumas das medidas que têm previstas no vosso programa eleitoral, mas o facto de se candidatarem, naturalmente, que não estão muito de acordo com as políticas que têm sido seguidas por este Executivo. Começávamos por aí. O que é que acha que esteve assim tão mal? Enfim, o que está bem, naturalmente, muitas vezes não se refere, mas o que está mal refere-se. Ou seja, durante estes 4 anos, ou se preferir 8 anos, que é o ciclo do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal, não tem sido uma boa política, no vosso entendimento, uma boa gestão do município? Não, penso que não. Eu penso que aquilo que eu quero até mais referir em relação à gestão do atual Executivo, e isso é o feedback que realmente vamos tendo com todas as visitas e reuniões que vamos tendo, é a falta de apoio do município para as entidades, tudo o que seja em termos de apoios de fundos comunitários, tudo o que seja de concursos.
Ou seja, a Câmara tem o seu limite em termos orçamentais, como é óbvio, isso tem em todas as câmaras. Depois podemos, obviamente, falar sobre as diferenças que existem muitas vezes na atribuição, quando falamos de uma Câmara de Litoral e de uma Câmara de Interior, claro, isso é tudo válido. No entanto, é a obrigação da Câmara de aproveitar tudo o que poderia aproveitar para o desenvolvimento do concelho. Ou seja, no vosso entendimento não tem sido capaz de ir buscar alguns fundos comunitários, ou seja, há aqui alguma incapacidade em termos de candidaturas, é isso? Exatamente. Inclusivamente já tivemos bastante feedback sobre no momento em que aparece a possibilidade de candidatura para certos fundos comunitários, também não há estudos de caso feitos, também não há dossiês fechados. Quando a candidatura, no fundo, já está a fechar, a Câmara ainda está a tentar perceber o que é que há de apresentar e como fazer a parte processual para poder se candidatar aos fundos. E depois também não está a entregar o apoio necessário para muitas entidades relevantes aqui no Concelho para eles mesmos se poderem candidatar a estes fundos. Eu acho que esse, acima de tudo, seria o primeiro problema que nós verificamos aqui ao longo. uma falha na ligação com o setor privado, por exemplo? O próprio município poder eventualmente ter aqui uma estrutura que ligasse as entidades privadas para poderem ter a possibilidade de se candidatarem a esses fundos comunitários? Eu acredito que sim. Aliás, em relação à iniciativa privada aqui no Concelho, isso também poderíamos puxar por muito, teríamos muito para dizer no fundo, porque realmente atualmente o Concelho não é um concelho atrativo para investimento, atrativo em termos fiscais. Eu acho que não é um concelho que seja, no fundo, até acaba de ser penalizante, até falando, por exemplo, da questão de ao longo destes anos todos ainda não conseguiram fazer a distribuição dos lotes na zona industrial, ou seja, e poderíamos continuar por aí, mas acho que efetivamente, acho que este último executivo falhou muito em dar as ferramentas necessárias para quer para os municípios individualmente, quer para as entidades, para poderem procurar algo melhor para eles. Claro que a Câmara tem ali, lá está, um orçamento limitado, muitas vezes é na base da gestão, mas também passa pela Câmara a responsabilidade de pressão em algumas entidades para receber fundos e também de orientação para alguns fundos comunitários para então as pessoas poderem ter o investimento necessário para os seus projetos. Portanto, a leitura que se pode retirar, ou que vocês extraem daqui, desta gestão do Executivo, como não tem sido bom, é que levou, por exemplo, a estas 7 candidaturas, ou não? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Tem. Eu acredito, nós acreditamos bastante naquilo que acabou de referir. Estas 7 candidaturas, consideramos que é algo positivo, representa sempre a liberdade de expressão, representa interesse das pessoas em mudar algo aqui no município. Simultaneamente também é sinal de descontentamento, ou seja, para um partido como nós, como a Iniciativa Liberal, achamos que é algo efetivamente positivo em termos de manifestação política, mas como cidadãos, como é óbvio, é sempre mau sinal quando um concelho com o número de habitantes que Mirandela tem, ter 7 candidaturas, é sinal que efetivamente o Executivo falhou aqui em alguma coisa. A questão da fixação dos jovens aqui na nossa zona, portanto, no fundo é essa a pretensão da candidatura da IEL e se calhar de basicamente todas as candidaturas. O problema é como se chegar lá, ou seja, como é que se fica jovens no nosso concelho e neste caso tendo em conta o exemplo que há pouco me referiu, o seu próprio exemplo. O que é que se pode fazer nesse sentido? Ora, há muita coisa que se pode fazer. Eu acho que temos é que começar a ser um bocadinho mais criativos. Apresentando algo, um programa com maior atratividade fiscal, que acabasse também por atrair empresas, automaticamente aumentaria o número de postos de trabalho. A partir daí também já conseguimos chamar pessoas para Mirandela, jovens para Mirandela. Algo, por exemplo, que a Covid-19 trouxe, apesar da situação dramática, obviamente que foi, mas que é algo extremamente positivo, é o teletrabalho e regimes híbridos. Cada vez é mais fácil a deslocação, cada vez é mais fácil estarmos longe dos centros financeiros de negócio. Também poderíamos atrair por esse lado, ou seja, atrair quer jovens que queiram trabalhar cá, quer jovens que se calhar não trabalham cá, mas querem fazer vida cá e querem procurar qualidade de vida. Ou seja, o teletrabalho seria uma boa possibilidade, é isso? Por exemplo, tanto chamar empresas
com programas atrativos em termos fiscais, para poderem então estabelecer-se aqui. E aí, por exemplo, o complexo agroindustrial do Caixão até poderia ter algum peso nesse sentido. E aí sim, acabaríamos automaticamente por atrair jovens, porque teriam aqui onde procurar emprego, mas também, por outro lado, até poderíamos atrair jovens que não estão necessariamente a trabalhar aqui, mas querem viver aqui, querem investir seu dinheiro aqui, querem frequentar, aproveitar o comércio daqui, pagar também as suas despesas aqui. Portanto, acho que até há várias formas de atrair jovens. Nós também temos, na área da saúde, por exemplo, temos também um programa que nós chamamos de Jovens Médicos para Mirandela, em que, por exemplo, poderíamos atrair jovens médicos que estão, no momento ainda, em formação, para trabalhar cá e viver cá, e também ter apoios, algum tipo de apoio ou alguma compensação financeira, ou até ajudar na questão da habitação. E aí que o município teria a sua palavra, ou seja, nesses apoios, como está a falar? Sim. Ou seja, referindo aqui a parte da saúde, há coisas que efetivamente nós não conseguimos controlar, isto são decisões tomadas pelo Executivo, mas a Câmara consegue sempre aliviar a situação e, por exemplo, esta é uma ideia que nós tivemos e gostávamos de ver a acontecer, em que é quase tratamos de duas situações ao mesmo tempo. Por um lado, a fixação de população, que poderia efetivamente acabar por ficar cá, mas pelo menos vários anos ficariam cá no seu tempo de formação, jovens, neste caso seriam médicos, e ao mesmo tempo acabaríamos também por aumentar aqui a equipa do hospital. Isto acabaria, por exemplo, por resolver dois problemas ou ajudar a amenizar dois problemas de uma só vez. Acho que é mesmo uma questão de criatividade. Quando me disse há pouco que quando veio para Mirandela sentiu alguma qualidade de vida, tudo bem, mas algum desconforto em algumas situações por falta de apoio. Ou seja, que tipo de apoios é que estamos a falar? Referia-me ao facto de há sempre aqui um esforço de adaptação, e isso é claro, houve uma sensação de não haver no fundo aqui algum ponto de apoio na adaptação para entender a quem recorrer, a que entidades recorrer, como funcionar aqui com tudo o que fosse do setor público. Refiro-me até numa questão de apoios para fixação, que realmente nós não temos aqui na cidade, no fundo, no Conselho, inclusivamente, isto é até uma questão realmente de Conselho. Não existe grande apoio para a fixação dos jovens cá, tendo em conta o esforço que muitas vezes é efetuado para fazer esta mudança e para querer, no fundo, constituir aqui vida. Falando, como referi, que irei para Mascarenhas, por exemplo, parte do património que tenho é uma casa de voluta, por exemplo. Não há aqui grande apoio dado pela Câmara para jovens que comprem ou que queiram reconstruir casas de volutas. Portanto, estamos na questão da habitação, há essa lacuna também, portanto, claro. Não temos ainda uma política de habitação conforme? Não temos. O problema da habitação é nacional, todos sabemos que é um problema nacional, não há casas, está tudo bastante inflacionado. No entanto, também não é possível a Câmara apresentar melhores resultados quando, por exemplo, nem sequer foi efetuado um mapeamento claro de todo o património que esteja sob a alçada da Câmara. Tentar perceber, por exemplo, que desse património, qual património poderia ser aproveitado para objetivos comerciais, qual património poderia ser aproveitado para objetivos habitacionais e começar efetivamente aqui a fazer alguma reconstrução e remodelação nesse sentido. Ou seja, por um lado a Câmara não tem esta capacidade ainda, não apresentou esta capacidade de perceber qual é o seu património e começar efetivamente a recuperá-lo. Por outro lado, é uma burocracia descomunal. A Câmara, da maneira que tem, por exemplo, o centro histórico, que é a parte antiga da cidade, tinha a obrigação de desburocratizar ao máximo, daquilo que é permitido por lei, obviamente, tudo o que seja licenças para remodelação, para reconstrução, para também haver aqui algum incentivo ao investimento, não é? Uhum.
Tem sido muito crítica a ele, desde que tivemos essa possibilidade de ouvir os diretores locais, digamos que o próprio coordenador, para com a política desportiva do município. Ou seja, com a atribuição dos subsídios e com o seu critério, com algum eventual desinvestimento que tem havido nos últimos anos, com cortes nesses subsídios que são atribuídos. Em termos de política desportiva, vocês têm outra estratégia ou não, do que tem sido seguida pelo município? Sim, temos. Acho que há uma medida óbvia, que penso que toda a gente irá dizer que realmente é óbvia, que não faz sentido a Mirandela não ter um pavilhão multiuso, um polidesportivo. Isso é óbvio. Praticamente todos os concelhos à volta de Mirandela já o têm, não faz sentido, com a importância que o concelho tem aqui do distrito, não o termos. Aí sim poderia haver outras modalidades a serem desenvolvidas e também dar melhores condições às atuais modalidades. Essa seria obviamente a primeira medida. Também queria referir que nós também passamos muito pela parte da cultura, o nosso programa também passa muito pela parte da cultura. A cultura é quase que uma necessidade básica em muitos aspectos. E nós temos, por exemplo, a ideia de que é necessário criar uma espécie de ninho de artistas, ou seja, a Casa das Artes atual, a Estação das Artes, aliás, atual, não é suficiente para aquilo que a cidade necessita, até é um espaço relativamente pequeno nesse sentido, e era necessário para a cidade haver mais alternativas, haver um espaço onde pudesse haver uma sala de ensaios, onde pudesse haver formação de caráter artístico-cultural, e isto são medidas que, na verdade, ao contrário de construção de um multiuso de um polidesportivo que, obviamente... Já temos a parte do edificado e temos outras medidas que são mais virado para as pessoas, certo? E que são relativamente fáceis de se implementar. Fazer algo como um ninho de artistas não exige muito orçamento, não exige aqui um grande esforço, até ajudaria na contratação de artistas locais que podem ter alguma dificuldade a poderem-se posicionar no mercado de trabalho. Penso que há algumas coisas Mas consideram que a esse nível nos últimos anos não tem havido uma evolução no que diz respeito, por exemplo, ao programa cultural deste município? Ou acha que tem havido uma estagnação? Estagnação, principalmente. A estagnação. Acreditamos que na questão do desporto houve até inclusivamente um desinvestimento, peço desculpa, mas na parte da cultura garantidamente houve uma estagnação e a opinião que temos até em termos de associativismo, como referiu, há associações que realmente recebem fundos que depois acabam por não surtir o efeito desejado, e simultaneamente até há associações que necessitavam de mais fundos e que não os conseguem receber, e isso seria extremamente importante aqui para no fundo, para a sociedade mirandelense que está muito associada também a estes movimentos. Temos aqui alguns dados que seria interessante também termos aqui uma noção sobre eles e que possa eventualmente ter alguma solução da vossa parte. No que diz respeito aos dados recentes avançados pela Pordata, o tecido empresarial era em 2023 no concelho de Mirandela composto por 3.547 microempresas, 59 pequenas empresas, 5 médias, e não havia grandes empresas no município. Isto é o retrato segundo a Pordata. Por seu lado, as 4 maiores empresas do município empregam 5,5% do total pessoal ao serviço das empresas. Portanto, grandes empresas não temos, não é? Isto dificulta a tal fixação, não é? Sim, claro que sim. É complicado. Que tipo de condições é que podemos oferecer para haver mais gente a vir para Mirandela e investir? É extremamente complicado. Aliás, é um retrato bastante negativo, tendo em conta que estamos aqui no coração de uma zona que tem um setor primário é essencial, e temos mais do que condições para podermos fixar empresas relevantes. Passaria muito pela parte de uma boa gestão da zona industrial. Complexo agroindustrial do Caixão é também um tópico sempre abordado. Nós acreditamos que... E sistematicamente adiado, não é? E sistematicamente adiado. Nós acreditamos que da forma como ele está atualmente, não há muito que se possa fazer. Francamente, todos os edifícios devolutos, não há muito que se possa fazer em relação aos edifícios. O que é que se deve fazer então? Deveria de haver uma limpeza do espaço e consequente, digamos que um arrendamento
um valor simbolicamente baixo, desde que prometesse, a entidade em si prometesse que haveria uma fixação de emprego durante X anos e de X postos de trabalho, porque o espaço como está atualmente, alguns edifícios que estão inclusivamente obsoletos, eles não serão, para colocar lá a indústria atual, a maquinaria atual, não faria grande sentido a ideia um bocadinho romântica de que é possível requalificar e colocá-lo tal e qual como está. Pensamos que já não é execuível. Até haveria parte de espaço para fazer alguns escritórios já de posições de trabalho mais qualificado, ou seja, é preciso também modernizar toda a questão industrial e o tecido económico da cidade. É preciso, por um lado, dar melhores condições a tudo o que esteja relacionado com o setor primário, mas também começamos a fazer um esforço para fixar mais setor terciário. Portanto, isso seria importante na vossa ótica. Sim. Outros dados também importantes, e pedir também um comentário e algum tipo de possibilidade de solução. No top 5 com mais pessoal ao serviço estavam em 2024 agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. E depois a seguir vem as indústrias transformadoras, o comércio, as atividades de saúde humana e apoio social. Portanto, estamos a falar aqui do que é que está em termos de preenchimento do setor do mercado de trabalho. Estamos a falar aqui de áreas que pouco se fala. Sim. Agricultura, produção animal, caça, pesca, e as pessoas se calhar não têm muita noção, mas é aqui onde há mais gente a trabalhar. O que é que se pode melhorar neste aspecto? Há um plano que também se fala sempre e adia-se, que passa pelo regadio, como é óbvio. É algo que já está desenhado, só falta no fundo ser executado, e que também não há grande justificação para ainda não ter sido executado. Nós, no nosso programa está esta parte que nós também achamos importante, que é fazer um certame global com as entidades que representam, no fundo, estas várias áreas, cooperativas, também a questão de associações, a questão de caça, de pesca, e juntos termos aqui um conjunto de ideias que, por vezes, nem são necessariamente de custos elevados, mas que consiga criar aqui uma sinergia mais positiva para facilitar, no fundo, a vida deles, e também sentirem uma compensação financeira pelo aquilo que estão a contribuir aqui para o Conselho, e que consigam desenvolver as suas empresas, independentemente do tamanho delas, são todas relevantes, e efetivamente é um Conselho que tem uma rede muito grande de microempresas também. É a atual vice-presidente da Associação de Defesa dos Animais do Nordeste, portanto a ADAN, para quem não conhece, mas penso que muita gente já está a par do que é. Como é que está a Mirandela ao nível nesta matéria? Ou seja, fala-se muito nos animais errantes, fala-se muito da dificuldade que existe, porque há um canil intermunicipal da Associação de Municípios que no fundo envolve 5 municípios, não estamos a falar só de Mirandela, e há o canil também de São Salvador. Nesse aspecto, como é que estamos? A Câmara está a gerir bem este processo ou não? Posso lhe dizer que não está a gerir muito bem. Já houve, aliás, estão no momento a decorrer algumas obras de alargamento no espaço. No entanto, a realidade é que no momento em que vão alargar o espaço, ele será enchido em 5 minutos. Não há espaço suficiente para a quantidade de animais errantes que existem na cidade, e não há uma boa comunicação por parte da Câmara dos animais que têm lá disponíveis para adoção, com o esforço de lhes dar melhor qualidade de vida. No que toca aos animais errantes da cidade em concreto, são números extremamente elevados. Nós trabalhamos também com a Câmara Municipal em relação a esse assunto, porque os animais levam chip, neste caso os gatos, levam chip por parte da Câmara Municipal e passam a ser sua responsabilidade sobre uma colónia. No entanto, estamos a falar de números que já são centenas de animais, e não existe, de momento, ninguém alocado para a Câmara Municipal de Mirandela para fazer a recolha destes animais, posterior esterilização e devolução à colónia. Portanto, estamos a falar de centenas de animais que estão sob a responsabilidade, no fundo, de voluntários, que não recebem qualquer tipo de ordenado, qualquer tipo de apoio. O material é comprado por nós. Houve uma alocação de fundos para a ADAN que não consideramos que seja
significativo para o trabalho que é efetuado. Daí há pouco ter falado na tal política de atribuição de subsídios às associações serem curtos, é isso? Por exemplo, nós, ou seja, parte das esterilizações tem de ser pago por nós, a totalidade do material tem de ser pago por nós. Nós também damos ração a todas as colónias que nos peçam aqui no concelho. Isto já não alberga apenas a cidade de Mirandela, nós temos já colónias em Val Salgueiro, Passos, Bolsa, Navalho, poderia continuar por aqui. Já uma série de freguesias estão também dependentes da Associação para Controlo de Colónias, algo que também é bastante dramático no contexto de aldeias. Poderíamos estar aqui à beira de um grave problema nesse aspecto, ou seja, de muitos animais errantes que andem por várias freguesias? Se a Câmara não agir e não ter alguém realmente alocado na gestão deste problema, podemos. Efetivamente, porque isto chega a um ponto que é um problema de saúde pública, obviamente, e nós fazemos mesmo esse controlo, por exemplo, de animais doentes. Alguém tem que assumir essa responsabilidade e a verdade é que a Câmara fica muito aquém nessa questão dos animais errantes. Estamos, no fundo, a gestão que está a acontecer no Concelho ao detalhe, está a passar por uma associação de voluntariado que tem que ter seu percurso, tem que ajudar e nós todos ajudamos e trabalhamos para a sensibilização da causa. Mas a Câmara tinha que ter um papel mais intervencionista, tendo em conta o conjunto de animais que já há, que já estamos em centenas deles. Ângela Silva, mobilidade. O que é que a IEL defende neste aspecto, tendo em conta que o panorama atual não é nem de longe nem de perto o melhor, não é? Estamos a falar de dificuldade na questão do transporte ferroviário. Toda a gente sabe que nunca mais é implementado o plano de mobilidade, já há muito tempo que anda para ser concretizado e não avança. O transporte rodoviário também tem os seus problemas, principalmente o transporte entre o meio rural e o meio urbano. Sim. Se bem que em termos de meio urbano também as coisas não estarão muito, muito famosas. Mas o que é que defende nesse aspecto e o que é que se pode fazer então para melhorar? Há coisas que são necessárias ser feitas que não estão necessariamente sob a alçada da Câmara Municipal e realmente não há volta a dar. Falando, por exemplo, da questão ferroviária, isto é responsabilidade da IP, toca em assuntos mais técnicos e aquilo que a Câmara deveria fazer é um maior acompanhamento da situação e maior pressão na questão ferroviária. É algo sob a alçada do Executivo e da IP, portanto... não é algo que a Câmara possa ativamente melhorar, quanto muito comprometer-se a fazer mais pressão para que a situação avance. À parte rodoviária, a questão já é um bocadinho mais diferente. Houve um concurso, a CIM efetivamente não está a funcionar, não anda para a frente em relação ao tópico. No entanto, a Câmara Municipal de Mirandela, ao ver que as coisas não estavam a correr conforme o pretendido, tinha mais do que espaço para assegurar a mobilidade da população. Bastava comunicar com as juntas de freguesia e tentar perceber qual seria a melhor forma de assegurar esse transporte. As zonas, principalmente como referiu, as zonas mais rurais não podem estar pendentes no fundo do transporte escolar, porque quando acaba o transporte escolar ficam interrompido, as pessoas ficam sem qualquer tipo de mobilidade para a cidade e não faz sentido sequer falar-se de políticas sobre como fixar as pessoas nas zonas mais rurais, quando nem sequer a própria Câmara Municipal assegura o transporte entre a cidade e essas mesmas zonas. Portanto, na nossa ótica, acho que há aqui uma microgestão que não é micro, mas que é algo que a Câmara tinha perfeita capacidade para fazer, que não foi efetuado, e mesmo o que é feito não é suficiente. Também já nos foi dito que, por exemplo, para certas zonas o atual transporte que circula não tem lugares que chegue, ou seja, acho que há aqui algumas melhorias que são óbvias, é algo que é referido por toda a gente e que a Câmara poderia ter já agido em relação a. Como tem dito toda a gente também tem referido algumas bandeiras que são transversais a todas as candidaturas. Em todas as campanhas eleitorais, quando são para as autárquicas, se fala muito das mesmas coisas. Falou há pouco do pavilhão gimnásio desportivo, dou-lhe o exemplo, por exemplo, do mercado municipal, que também é falado por quase todas as candidaturas. Há alguma diferenciação no que apresenta a IEL para os mirandelenses perceberem que há aqui de facto algo diferente, tendo em conta que estamos habituados a ouvir quase sempre as mesmas promessas?
Eu concordo, acho que há pontos nos programas que são exatamente iguais, ou a execução será diferente, a alocação de fundos será diferente, mas as ideias são iguais e é normal que isso aconteça, e isso inclusivamente é sinal de estagnação destes executivos todos, porque não faz sentido. Há medidas que nós estamos a falar sobre e falámos sobre que já deveriam ter sido resolvidas há vários anos atrás, e acabam sempre por ser repetidos. No caso da iniciativa liberal, para além da execução de algumas destas medidas serem diferentes, temos uma ideia muito própria, muito característica daquilo que acreditamos que é o liberalismo económico também. Isso passa, como referimos, pela questão da fixação de mais posições de emprego qualificado. Algo muito diferente passa também pela transparência, que é algo que ainda não ouvimos, pelo menos, muitos candidatos a falarmos sobre, e que é essencial. A Câmara tem tido sempre 2 partidos, praticamente nos últimos anos, no poder, por vários anos. E acho que não houve um esforço de ser mais transparente para com a população. Nós acreditamos que podemos criar algo que daria um trabalho, é a realidade. Mas que transparência é essa? Está-me a falar em termos de transparência de quê? Sim, transparência da Câmara Municipal para com os seus cidadãos. Nós pensámos em criar algo que nós chamaríamos, por exemplo, um portal de transparência, e lá sim estaria toda a informação em que os cidadãos teriam acesso. Estamos a falar de... Neste caso, o Executivo está em déficit com isso? Está. Isso está claramente. Esse portal teria lá as adjudicações diretas, teria lá tudo o que fosse orçamentos, teria lá contratações públicas também, teria lá tudo o que fosse despesas e receitas municipais. Mesmo nesta questão da orçamentação, poder mostrar aquilo que a Câmara pretendia gastar com uma obra em concreto e o valor real a que ela ficou, quer ficasse mais barata ou mais cara. Ou seja, ter um sítio que agregasse toda a informação relativa à gestão da Câmara, para que os cidadãos possam confirmar que o seu voto não foi em vão e que está a ser bem gerida. São informações que nós, de momento, temos muita dificuldade em aceder no momento. Tem sido muito badalada nos últimos tempos a questão da água, em várias vertentes, não é? A água para consumo, que houve aqueles problemas que há uns tempos, mas também com a falta dela, principalmente no meio rural, com os problemas que existem nas nossas condutas, e agora tem havido uma série de promessas para o futuro. É preciso, de facto, fazer algo neste setor? Defendem alguma coisa? Sim. Isso é uma medida, é uma necessidade básica, e que não faz qualquer sentido a quantidade de vezes em que falta água e há problemas de conduta. Não é justificável um concelho como o Mirandela, com o número de habitantes que tem, ter este tipo de falhas. É uma obra custosa, é uma obra que possivelmente teria de ser feita por fases. No entanto, tem de ser efetuado, tem que haver aqui uma reestruturação do sistema, verificação de onde é que estão, quais são aquelas que dão mais problemas, porque há algumas que dão problemas com mais frequência, porque realmente não faz sentido esta dificuldade que há de abastecimento de água num concelho como Mirandela em 2025, não é justificável. Ao nível da promoção, estamos a falar aqui, promoção de turismo às vezes tem uma coisa a ver com a outra, mas se não temos um concelho atrativo, também será difícil fazer com que as pessoas venham. Nesse aspecto, o Executivo não tem estado bem, no vosso entendimento, isto é, promover o território com uma série de iniciativas que também cativem gente, que teve o tal turismo, quer seja o turismo religioso, quer seja o turismo cultural, quer seja o tipo de turismo. Estamos em déficit nessa matéria ou não? É preciso fazer alguma coisa? É preciso fazer alguma coisa. Tem havido um esforço para manter uma agenda cultural ativa, no entanto, isso na minha opinião, não basta. Acho que há espaço para melhorar, há sempre espaço para melhorar, e na nossa opinião, Mirandela tem autoridade para que seja mais atrativa em termos de turismo. A maioria do turismo que vai para Trás-os-Montes acaba por ficar ali em Vila Real, no distrito, um pouco mais à frente, mas nem tanta gente passa para o distrito de Bragança, e muitas pessoas vão quase que diretamente para Bragança, ou se passarem em Mirandela é apenas uma tarde. Portanto, há uma série de museus que poderiam ser desenvolvidos referentes à cultura local. Já temos o do azeite, efetivamente, mas podíamos aumentar aqui a nossa rede de museu. Poderia haver também um mapeamento
da cultura religiosa, fazer um circuito, porque o Conselho tem bastante património também nesse sentido. Portanto, acho que há aqui espaço para melhoria. É um concelho que tem uma cultura muito própria e faria sentido desenvolver e explorá-lo ainda mais, e também tentar apoiar o investimento também nas zonas mais rurais, para criar espaços rurais também para as pessoas poderem descansar ao fim de semana, algo assim que não é nada demais, mas que já faria toda a diferença em algumas das zonas rurais do concelho. E ele caracteriza-se, pelo menos em termos do que diz respeito à Conselhia de Mirandela, caracteriza-se muito por ser um partido que integra muita gente jovem, portanto, muita juventude. Aliás, tem dito muitas coisas centralizadas na juventude, mas nós estamos, de facto, num concelho muito com idade avançada, não é? Aliás, os últimos rácios dão até um aumento ainda das pessoas com mais idosas no nosso concelho. O que é que tem previsto para elas? Ou seja, estamos a falar da população que até é muito mais evidente do que os jovens, não é? Exato. O que é que se pode fazer por eles? Claro, nós estamos aqui a apelar aos jovens, no entanto, como é óbvio, não nos esquecemos dos idosos de todo. Também é uma preocupação nossa. Tem de haver um maior apoio, acima de tudo. Isto já passa muito para a ação social. Os idosos, muitos deles estão isolados, principalmente os que estejam em zonas mais rurais. Não é aceitável eles terem de pagar transporte para ir a uma consulta, por exemplo. Não há já ali uma rede de apoio de transporte dos idosos para o centro de saúde ou para o hospital. Tem de haver um esforço também quase de prevenção e de campanha de transporte desses mesmos idosos para, por exemplo, sessões de rastreamento, uma série de doenças. Isso são campanhas que conseguem ser organizadas num só dia, e bastava juntar as caminhonetas e circular com os idosos. Portanto, na nossa opinião, é um concelho com pouco apoio social no que toca a uma faixa etária que acaba por estar em desvantagem aqui na questão política. E acabam, necessitam também de apoio, e realmente tem que haver aqui uma ação social mais relevante. Realmente o nosso núcleo acaba por ter bastante jovens. A nossa ideia passou muito por jovens ao interior, mas é porque também temos noção que é necessário também, enquanto mais jovens estiverem aqui a contribuir economicamente, também, como é óbvio, também acaba por ajudar sempre necessariamente a que haja mais possibilidades para a ação social também. Mas essa vossa identidade, muito mais para com os jovens, pode ser, quando digo penalizante, é não cativar tanto junto da camada mais idosa, já que estamos a falar aqui um partido novo, ideias novas, gente jovem, e vai ter mais dificuldade em fazer chegar essa mensagem, ou não, aos mais idosos? Aqui, o feedback que temos tido, por onde temos andado, com quem temos falado, na verdade até tem sido um feedback extremamente positivo. As pessoas de mais idade com quem temos falado, a energia tem sido extremamente positiva, tem sido mais positiva até do que acharíamos, na verdade. Tem sido muito na base de ainda bem que os jovens estão a interessar pelo concelho, ainda bem que querem fazer algo diferente, ainda bem que trazem aqui uma lufada de ar fresco. Portanto, na verdade, a resposta, mesmo das faixas etárias mais velhas, tem sido bastante positiva, e, como eu disse, como é óbvio, eles também teriam o nosso apoio, também têm as suas linhas no nosso programa eleitoral. O que queremos realmente é o bem-estar e entregar qualidade de vida a todos os cidadãos. Nessa tal plataforma que criaram, há pouco falou-me nisso, para haver algumas ideias, algumas sugestões. Quais foram as áreas mais solicitadas para que houvesse aqui alguma transformação e que fosse pedida a vossa ajuda para incluir no programa eleitoral? Passou principalmente pela área económica, muito relacionado com a área privada, com o setor privado da área económica. Também tivemos algumas ideias relacionadas com a agricultura. Temos também cada vez malta mais jovem na área da agricultura que gostava de ver as coisas feitas de forma diferente e com um sistema não tão obsoleto. Sistema, digo, no sentido de uma rede de comunicação, e também muito relacionado à questão cultural da cidade também.
foram áreas essenciais que nos foram referidas. Portanto, são os pontos que eventualmente vão também focar mais agora durante a vossa campanha, Sim. que ainda não começou propriamente dita, mas estamos a menos de um mês dessas eleições. E essa passagem dessa informação, é claro que hoje em dia as coisas mudaram, utiliza-se muito a questão das redes sociais, mas isso acha que é suficiente numas autárquicas? Vocês estão a conseguir passar porta a porta essa mensagem? Ainda não começou esse trabalho? Já começou algum desse trabalho, sim. Na nossa opinião, só o online não chega. Apesar de ser cada vez mais utilizada as redes sociais, nós não temos TikTok, mas realmente trabalhamos com as redes sociais e seria impensável no tempo atual fazer uma campanha sem ter um mínimo conhecimento de marketing e ter aí uma ideia definida daquilo que queremos apresentar online. No entanto, não acho que nos devamos esconder por trás de ecrãs. Nós não nos identificamos com isso, somos malta muito acessível, que gosta de ir falar com as pessoas, gosta de entender quais são os seus problemas, gosta de aconselhar, e a nossa campanha... esse trabalho ou ainda não? Não formalmente, mas já começamos, sim. Já começámos a fazer algumas visitas e também já começamos a recolher ainda mais informação referente às entidades com quem temos falado, sim. Ângela Silva, para concluir, para quem ainda esteja indecisa, depois do que ouviu das suas declarações, o que é que pode dizer a quem nos ouve que seja importante para as pessoas perceberem que é a melhor solução nas autárquicas de 12 de outubro? Porque é que devem votar em si? Eu acredito que devem de votar em mim pela diferença que estou aqui a trazer para o Conselho. Nós acreditamos num projeto realmente um pouco mais criativo, com ideias um bocadinho mais fora da caixa, e nós acreditamos que realmente Mirandela pode ser um concelho mais liberal, pode ser um concelho mais moderno, pode ser um concelho mais jovial, e realmente temos capacidade para inovar e ser algo mais. Só não tem sido essa a prioridade no caderno de encargos dos executivos até então. Só para fechar mesmo, fala muito na questão da liberdade. O vosso slogan diz muito liberdade. Existe falta dela neste momento aqui no Conselho? Acaba sempre por faltar, sem dúvida. Principalmente liberdade de expressão, na minha opinião. Sim. Muito bem, foi a entrevista com Ângela Silva, candidata da Iniciativa Liberal nas autárquicas de 2012. Obrigado, nós. Obrigada.